entre a ideia e a realidade, entre o movimento e o ato, cai a sombra. A história que vou contar não tem a rigor um princípio, um meio e um fim. O tempo é um rio sem nascentes, a correr incessantemente para a eternidade. Mas bem se pode dar que em inesperados trechos de seu curso, o nosso barco se afaste da correnteza, derivando para algum braço morto, feito de antigas águas ficadas. E só Deus sabe o que então nos poderá acontecer. No entanto, para facilitar a narrativa, vamos supor que tudo tenha começado naquela tarde de abril. Era o primeiro ano da guerra, e eu evitava ler os jornais, ou dar ouvidos a pessoas que falavam em combates, em bombardeios e movimentos de tropas. Os alemães romperão facilmente a linha Maginot. Em poucas semanas estarão senhores de Paris. Impossível. Paris não é uma cidade do espaço, mas do tempo. É um estado de alma, e como tal inacessível às divisões Panzer. Ora, estou habituado a ser olhado desse modo. Um lunático. É o que murmuram de mim. Os inquilinos da casa de cômodos, onde tenho um quarto alugado, com direito à mesa parca e ao banheiro coletivo. E é natural que pensem assim. Sou um sujeito um tanto esquisito, um tímido, um solitário que às vezes passa horas inteiras a conversar consigo mesmo em voz alta. Um bicho de concha. Sim. Mas a essa apagada ostra não resta nem o consolo de ter produzido em sua solidão uma pérola rara. A não ser... Mas não devo antecipar nem julgar. Homem de necessidades modestas, o que ganha dando lições de piano a domicílio basta para o teu sustento. E ainda lhe permite comprar discos de gramofone e ir de vez em quando a concertos. Tenho no quarto um piano, no qual costumo tocar minhas próprias composições, que nunca tive coragem, nem necessidade de mostrar a ninguém. Quase todas as noites, depois de vaguear sozinho pelas ruas, recolhe-se ao quarto, põe a eletrola a funcionar, estendido na cama, cerra os olhos e fica a escutar os últimos quartetos de Beethoven. Disse um poeta que entre a ideia e a realidade
entre o movimento e o ato, cai a sombra. Pois entre essa sombra e a mal entrevista claridade de uma esperança vivia eu, aparentemente sem outra ambição que a de manter a paz e a solitude. No inverno, na primavera e no verão, sinto-me como que exilado, só encontrando o meu clima nativo, o meu reino, o meu nicho no outono. A estação que envolve as pessoas e as coisas numa surdina lilás. É como se Deus armasse e iluminasse o palco do mundo, especialmente para seus mistérios prediletos. De modo que a qualquer minuto, um milagre pode acontecer. Naquele dia de abril, andava eu pelas ruas numa espécie de sonambulismo, com a impressão de que o outono era uma opala, dentro da qual estava embutida a minha cidade, com suas gentes, casas, ruas, parques e monumentos. Veio-me então o desejo de compor uma sonata para a tarde. Começou com andantino, serenamente melancólico, e brincou com ele durante 2 quadras, com a atenção dividida entre a música e o mundo. De súbito, as mãos sardentas de um de meus alunos puseram-se a tocar escalas dentro de meu crânio, com uma violência atroz, e lá se foi o andantino. Fiquei a pensar contrariado nas lições que tinha de dar no dia seguinte. A monotonia dos exercícios, a obtusidade da maioria dos discípulos, a incompreensão e a impertinência dos pais. Devo confessar que não gostava de minha profissão, e que se não a abandonava, era porque não saberia fazer outra coisa para ganhar a vida. Pois me repugnava a ideia de tocar músicas vulgares nessas casas públicas, onde se dança, come e bebe à noite. Quando Andantino lhe voltou à mente, ficou a perseguir suas notas, como quem observa crianças a brincarem de roda no jardim. De repente, um ruído medonho e rechinante trincou de cima a baixo o vidro de meu devaneio. Ao mesmo tempo que alguém me puxava violentamente para trás. Ora, ele não tem o menor instinto de conservação. A verdade é que não tenho. Levei um bom par de segundos para compreender que quase ficara debaixo das rodas do ônibus e que um transeunte desconhecido me salvara a vida. O ônibus retomou a marcha. O meu salvador perdeu-se na multidão. Percebi então que estava à frente do edifício da biblioteca pública. Um casarão pardo e severo tinha um ar tão convidativo e protetor que, sem saber exatamente porquê, resolvi entrar. Atravessei o saguão de mármore, penetrei na sala de leitura e aproximei-me do funcionário a quem hoje chamo Confúcio,
por motivos que em breve ficarão claros. Éramos já velhos conhecidos, pois eu costumava ir com alguma frequência à biblioteca. Que desejo, amigo? Eu quero ver os jornais antigos. E as datas? 1912. Era o ano de meu nascimento. Comecei a folhear distraidamente os jornais, achando um sabor nostálgico nos anúncios de cinema e teatro, nas notícias da coluna social e, principalmente, nas apagadas reproduções de fotografias em que homens e mulheres apareciam com as roupas da época. Mas no exemplar, cuja data correspondia exatamente àquele dia de abril, encontrei na página dos Precisa-se um anúncio que me chamou a atenção. Professor de piano. Precisa-se de um professor de piano, pessoa de bons costumes, para lecionar moça de família já com 4 anos de estudo. Tratar a Rua do Salgueiro, número 25. É uma casa antiga com um anjo triste no jardim. O que foi que o amigo descobriu de tão interessante aí? Veja. Precisa-se de um professor de piano, lecionar a moça de família, tratar a Rua do Salgueiro, número 25. Escute! Há 28 anos, numa casa da Rua do Salgueiro, uma mocinha esperava o seu professor de piano. Será que ele apareceu? Qual teria sido o destino dessa moça? Ah, de certo engordou, envelheceu, ficou avó. Ou morreu. Não seja tão pessimista. Imagine outra coisa. O tempo não passou e a mocinha ainda está lá esperando. Ah, imagine então que eu nasci na China há muitos séculos e me chamo Confúcio. E por que não? E por que não? As frases do anúncio soavam-me na cabeça como a melodia pueril de uma caixinha de música. Descobri que a Rua do Salgueiro, onde cheguei ao cair da tarde, tinha agora o nome de um caudilho de 3 revoluções. As vivendas antigas haviam sido derrubadas para dar lugar a modernos prédios de apartamentos. Não avistei nenhum salgueiro, nem nada que pudesse sequer sugerir a possibilidade da sobrevivência de uma casa como a do anúncio. Saí a caminhar lentamente ao ritmo de meus pensamentos. Os lampiões estavam apagados ao longo das calçadas inexplicavelmente desertas. Eu não ouvia mais nem o ruído de meus próprios passos. Era como se caminhasse pisando em pano. A rua estava tocada de uma névoa leitosa de cambiantes arroxeados que parecia deformar todas as imagens. E eu tinha a impressão de estar no fundo do oceano, como um escafandrista desmemoriado que já não sabe mais por que desceu as profundezas. Quando dei acordo de mim, estava parado, diante de um velho portão de ferro, em cujo frontão se via uma placa com o número 25.
Espiei por entre suas grades e avistei no fundo de um jardim apertado, entre duas enormes casas de apartamentos, uma vivenda colonial, de fachada caiada e janelas azuis. A poucos passos da porta central, debaixo de uma paineira florida, cismava um anjo de bronze. Sentado numa pedra, na atitude do pensador de Rodin. O anjo triste. Como aquela propriedade teria resistido aos insaciáveis construtores de arranha-céus? Abri o portão. Atravessei o jardim crepuscular. Acariciei a cabeça avinhavrada do anjo. Aproximei-me da porta e bati. Meu coração pulsava um pouco descompassado. Por que eu fazia aquilo? Com que direito? Com que propósito? Que dizia se alguém viesse abrir a porta? Que deseja, senhor? A resposta que me ocorreu na confusão do momento pareceu-me então insensata, mas agora sei que era a mais certa, a mais natural, a única. É aqui que estão precisando de um professor de piano? É aqui mesmo. Tenha a bondade de entrar. Fez-me passar para uma sala, alumiada pela luz de um lampião, em cuja esfera de vidro branco e fosco estava pintada uma borboleta amarela, entre dois ramalhetes de flores. Era uma dessas salas de visitas muito em voga na última década do século passado. Negrejava um canto piano, em cima do qual se alinhavam bibelôs sobre guardanapos de crochê. Viam-se pelas paredes quadros, com retratos de gente de antanho. Aquecia aquela atmosfera uma intimidade tão acolhedora, uma tal sugestão de aconchego humano, que pela primeira vez em toda a minha vida me senti completamente de acordo com o ambiente. Fiquei tão absorto na fruição daquele lugar e daquele momento, que nem dei pela entrada da dona da casa. Sente-se, por favor. A sua voz, como a sua fisionomia, era uma curiosa combinação de doçura e determinação. Só então notei que estava diante de uma dama grisalha, vestida exatamente como minha mãe, naquele retrato tirado em princípios de 1913, que lá está no meu álbum de família. Boa noite. Boa noite. O senhor, então, é o professor de piano.
Como se chama? Disse-lhe meu nome. Que idade tem? 28 anos. Só? Esperava um mestre mais idoso. Se a senhora prefere que eu envelheça, eu posso ir embora e voltar daqui a 20 anos. Ela soltou uma sonora risada. E eu temi que as suas vibrações quebrassem o sortilégio. Sim, porque eu sentia que algo de maravilhoso me estava acontecendo. E eu não compreendia por quê nem como. Só sabia que tinha encontrado um lar, um abrigo. Vou lhe ser muito sincera, como é meu hábito. Sou viúva e moro sozinha neste casarão com minha filha. Estou em completo desacordo com certas liberdades da vida moderna. O senhor já leu a respeito dos despauterios dessas tais sufragistas? Pois para mim, a mulher foi feita para o lar, e não para votar ou andar vestida como os homens. A minha filha é uma moça educada à maneira antiga, e é por este motivo que eu procuro para ela um professor respeitável e respeitador. Por falar nisso, o senhor traz algum atestado ou carta de recomendação? Aqui comigo não, mas se faz questão posso trazer outro dia. Traga! Agora vamos a outro assunto. Qual é o seu preço? Diga a senhora. Pagávamos 20 ao último professor. Vinha 2 vezes por semana. Pois 20 fica muito bem. E quando pode começar? Que dia é amanhã? 28? De abril. É claro! De que ano? Ora essa! Então o senhor não sabe que nós já estamos em 1912? Desculpe. Sou um pouco distraído. Pois saiba que não aprecio nada pessoas distraídas. E se me permite uma observação de caráter pessoal, não gosto da maneira extravagante como o senhor se veste. O caráter de um homem revela-se pela maneira como ele anda vestido. Bem, mas a sua fisionomia inspira-me confiança. Depois, não se trata de um casamento. Se eu achar que o senhor não serve, hei de dizer-lhe com franqueza. Agora vamos ver que dias e horários tem livres. Fiquei a examinar meu caderno de notas. Mas os seus nomes, dias e horas falavam de um mundo e de um tempo que eu não amava. E que já agora para mim estavam mortos e quase esquecidos. O senhor não poderia dar as lições às terças e quintas, das 5 às 6 da tarde? Perfeito! Adriana! Quando a Adriana entrou na sala, senti logo parecia-se com a misteriosa imagem de mulher que costumava visitar os meus sonhos e cujo rosto eu jamais conseguira ver com clareza. A presença dessa estranha aparição fazia-se sentir, ora corporificada numa branca silhueta feminina, ora na forma de uma melodia que eu em vão tentava capturar. Em mais de um sonho, andei a perseguir aquele fantasma através de montanhas, prados, florestas e águas, e agora ele estava ali, diante de mim, ao alcance de minha mão. Quando ela olhou para ele, com
Com seus olhos no verde úmido de alga, o escafandrista finalmente compreendeu por que descer as profundezas do mar. E a alegria do descobrimento transformou-se em música em seu espírito. Era uma frase larga, clara e impetuosa, como o voo de um pássaro, ou como uma flecha de prata tirada contra a lua. Essa melodia acompanhou-me quando deixei a casa do Anjo Triste e atravessei o jardim murmurando: o que aconteceu é impossível. Portanto, não preciso dar explicações a ninguém nem a mim mesmo. Basta que eu acredite. E eu acredito. Oh, meu Deus, como eu acredito! Num doce tonteamento saí a caminhar pelas ruas. A noite havia caído por completo. Bondes passavam ribombando. Automóveis com pupilas de fogo rodavam sobre o asfalto. Vitrinas lançavam sobre as calçadas cheias de transeuntes sua lívida luz fluorescente. E eu caminhava por entre aquelas criaturas, ruídos e clarões, carregando o meu sonho, com um trêmulo e assustado cuidado de quem carrega nas mãos um cristal raro e frágil, que ao menor toque se pode partir. Apressei o passo. Refugiei-me no quarto, para melhor proteger as minhas lembranças contra a brutalidade da noite metropolitana. Sentei-me ao piano e comecei a desenvolver o tema sugerido pela presença de Adriana. Esqueci o abismo, a sombra, o tempo e o mundo. O dia começava a clarear, quando terminei de transportar para a pauta o primeiro movimento de uma sonata. Atirou-se na cama tão extenuado que dormiu imediatamente. Quando acordou, o sol estava no zênite. Vieram-lhe à mente os acontecimentos do dia anterior e ele disse para si mesmo: foi tudo um sonho. Mas não. Encontrei sobre o peito o papel pautado com o primeiro movimento da sonata. Terças e quintas, lições para Adriana das 5 às 6 da tarde. Hoje é terça-feira. Na escada encontrei a senhoria que me censurou. Os outros inquilinos estão furiosos. O senhor passou a noite inteirinha batendo no piano. Isso não se faz. 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 Isso não se Isso faz. não se faz. Isso não se Isso faz. não se faz. Quando chegou à calçada, o seu primeiro impulso foi o de correr para a Rua do Salgueiro. Mas uma dúvida lhe angustiava. E se eu não encontrar mais a casa do Anjo Triste? Não. Melhor esperar a hora da primeira lição. Naquela tarde dei as outras lições com a atenção vaga. Pouco antes das 5, sem a menor explicação, deixei uma aluna em meio de um estudo de Chopin e encaminhei-me para a Rua do Salgueiro. Quando avistei os 2 arranha-céus que flanqueavam o jardim da casa do anjo, afrouxei o passo. A rua estava deserta e as lâmpadas ainda apagadas. Uma bruma dourada algodoava o ar, amortecendo todos os sons. Abri o velho portão, entrei, atravessei o jardim, sorri para o anjo e bati a porta. Adriana esperava-me junto ao piano.
Notei que tinha os olhos brilhantes de lágrimas. Andou chorando. Eu estive lendo a história do naufrágio. Que naufrágio? Então não sabe? Não leu? O do Titanic. Ah, sim. Sim, a catástrofe do Titanic. Bom, agora toque alguma coisa para que eu avalie o seu adiantamento. Pude observar-lhe melhor as feições. Não me parece possível retratar com palavras um rosto de mulher. O que importa não é o seu formato, nem a cor dos olhos, o desenho da boca, do nariz ou o tom da pele. É antes uma certa qualidade interior que ilumina a face, animando-a e tornando-a distinta de todas as outras. Um resplendor, uma luminosidade insituável envolvia a pessoa inteira de Adriana. Sua presença era quente, fácil e amiga. Muito bem. Já vi que gosta de música. Tocou com alma. O senhor acha mesmo? Ah, que bom. Eu amo a música. Mamãe até me prometeu comprar um gramofone. Desses de discos, o senhor sabe. Não aqueles de cilindros. Eu sou compositor e estou escrevendo uma sonata. Ah, então toque pra mim. Ainda não está pronta. Só o primeiro movimento. Por que não ouço nada? Bom, vamos agora tocar umas escalas. Minha vida então mudou por completo. Eu passava as horas a esperar com ansiedade o momento de estar com a Adriana naquela sala vespertina. Jamais contei a quem quer que fosse o meu segredo. A ostra agora se fechava mais do que nunca na concha, ciosa de sua pérola. Havia, entretanto, momentos em que eu temia não o mundo, mas o lógico que mora dentro de cada um de nós. E que a qualquer minuto poderia pedir explicações sobre o que me estava acontecendo. E toda vez que esse censor ameaçava fazer a temida pergunta, eu subornava. Preciso acreditar naquilo, senão estarei perdido para sempre. Madrugadas houve, em que andei à toa pelas ruas, com o desejo quase insuportável de ir olhar a casa do anjo triste. Uma voz secreta, porém aconselhável. Não vás. Se fores, pode descobrir que tudo não passa de uma ilusão. E não ia. Mas nos dias de lição, lá estava eu. A cruzar alvoroçado jardim antigo, a acariciar a cabeça do anjo, a bater na porta e a entrar na sala, no mundo e no tempo de Adriana. A cruzar o jardim, cabeça do anjo, porta e entrar na sala, no mundo e no tempo de Adriana. Cruzar o jardim, anjo, porta e entrar na sala, no mundo e no tempo de Adriana. Uma doce intimidade se foi formando entre nós. O entendimento que não dependia de palavras, nem de pontos de referência no tempo ou no espaço. Quando a mãe não estava presente, Adriana descrevia-me cenas e impressões de sua infância, passada naquela mesma casa.
Contou-me da noite em que entrara o século XX. E ela fora pela mão do pai ver a grande exposição. Nunca mais esqueceram o carrossel, os palhaços, os jogos, a sala dos espelhos. E acima de tudo, os fogos de artifício, que romperam exatamente ao soar da última badalada da meia-noite, acompanhados do remimbar dos sinos de todas as igrejas da cidade. E onde você estava naquela grande noite? No mar. Por que o senhor professor interrompeu a lição? Nossas conversas se prolongavam numa surdina suspeita. Tivemos então de inventar um estratagema que muito nos divertia. Adriana tocava seus exercícios. E nós conversávamos, protegidos por essa cortina de música. Às vezes, quem falava mais era eu. Surpreendido e encantado que estava por encontrar alguém que se interessasse pela minha pessoa e pela minha vida. Esvaziei assim o peito de muitos cuidados e segredos. Coisas que eu trazia fechadas a 7 chaves, no recesso de meu ser, vieram à tona e transformaram-se em palavras. Mas como eram vazias e tristes as horas que eu passava longe dela. A única coisa que possuía o dom de me devolver quase inteira a presença de Adriana era a sonata. A cujo desenvolvimento me entreguei com paixão durante todo aquele mês de maio, em que fui perdendo um por um os alunos, graças às minhas impontualidades e distrações. O segundo movimento, no esquerdo, veio-me fácil à imaginação, e com a mesma espontaneidade levei-o para a pauta. Entrei depois no terceiro, um molto agitado, que compus num dia de fins de maio, em que o inverno mandara no vento o seu primeiro recado. Eu temia a chegada do frio, pois uma misteriosa intuição me dizia que os ventos de julho poderiam impelir o meu barco para fora do braço morto, devolvendo-o à correnteza do tempo e afastando-me para sempre da criatura que eu amava. Você viu? Nasceu ontem uma criança com seu nome. Mostrou-lhe a coluna social. Ele sentiu um arrepio ao ler nela a participação do seu próprio nascimento. Que destino terá essa criança? Talvez chegue a presidente da República. Ou não passe jamais de um simples professor de piano. E foi no último dia de maio que levei a sonata pronta à casa do anjo. Toquei-a para Adriana.
surpresa e alegria de encontrá-la. Era, entretanto, um alegre, mas não tronco, pois no fundo desse contentamento já se podia entrever o temor que ele sentia de um dia perdê-la. O esquerdo pintava com cores vivas não só os momentos felizes que passaram juntos naquela sala, como também cenas da infância de Adriana. Vinha a seguir um molto aditato de curta duração, que descrevia o desespero de um homem a caminhar desorientado pelas ruas vazias. Em busca de um amor impossível, perdido no tempo. E a sonata terminava com um prolongado adágio, repassado dessa tristeza resignada de quem se rende diante do irremediável, sem rancores para com a vida ou as outras criaturas. Movimento lento e nostálgico, sugestivo de um rio a correr para o mar, levando consigo a saudade das coisas vistas em suas margens. E a certeza de que suas águas jamais tornariam a refletir aquelas imagens queridas. Linda! Linda, muito linda! Pois é sua. Sonata em Ré menor para Adriana, maio de 1912. Ela olhou-me com um jeito triste e seus olhos encheram-se de lágrimas. Desejei então ter a confirmação de que ela me amava. Queria que ela me dissesse isso com palavras. Talvez eu não fosse digno do milagre que me acontecera, pois eu ansiava por tocar a Adriana, tê-la para mim, trazê-la para o meu mundo, para o meu tempo. E se havia no meu desejo uma urgência tão aflita, era porque eu notara lá fora sinais de inverno. A cabeça do anjo estava gelada quando eu acariciara aquela tarde ao chegar. A certeza de não pertencer àquela hora e àquele lugar, pois eu não passava de um fantasma do futuro, deu-me uma audácia de que nunca antes eu havia sido capaz. Fiz então algo de insensato, pois devia saber que nenhum gesto meu, nenhuma palavra, nenhum desejo poderia alterar o que já havia acontecido. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Mas é impossível. Eu estou comprometida, vou me casar em julho. Mas eu não amo meu noivo. Não, isso não. Mas minha mãe insiste no casamento. Não me resta outra alternativa se não obedecer. Mas ninguém pode ser obrigado a se casar com quem não ama. O senhor está cometendo uma indignidade! Traiu a minha confiança e abusou da minha filha! Saia imediatamente desta casa!
encontrei um sopro de inverno e o céu de cinza. As horas que se seguiram foram de desespero. Recolhi-me ao quarto, mas não encontrei consolo na música, nem nos livros. Mas em vão. Sinais palpáveis de que tudo aquilo não fora apenas uma alucinação ou um prolongado sonho. Nada encontrei além das minhas recordações. Deitei-me na cama e chorei como havia muito não chorava. De novo pelas ruas, foi com a sensação de estar perdido, numa cidade estranha e hostil. Os meus passos acabaram conduzindo-me à Rua do Salgueiro. E eu levava no coração um pressentimento cruel que não tardei a ver confirmado. Bem no lugar onde estava a casa do Anjo Triste. Havia agora um edifício de apartamentos de 20 andares. Atravessei a rua e entrei num café. Fiz perguntas com um ar indiferente ao proprietário. Que fim levou aquela casa branca colonial ali do outro lado da rua, com um anjo de bronze no jardim? O homem lançou-me um olhar intrigado. Quantos anos o senhor tem? Disse-lhe a minha idade e ele perguntou: e como é que se pode lembrar dessa casa se ela foi derrubada faz mais de 25 anos? Sacudi os ombros. Uma estranha calma agora me atormentava o espírito. Tudo tinha acabado como devia. Meu barco deixava-se levar pela correnteza do rio. E eu não sabia, nem queria saber, o que me esperava no grande oceano. Nada mais importava. Eu passara a viver o adágio da sonata. O homem, entretanto, ainda aguardava uma resposta. O senhor acredita em milagres? Perguntei. Ele sacudiu negativamente a cabeça e respondeu: eu não. E o senhor? Minha vida voltou a ser o que fora antes. Aquele inverno foi longo e sombrio. A lembrança de Adriana vivia comigo, e era nela que eu pensava quando eu compunha minhas peças. Recusava-me ainda a examinar aquele singular episódio da minha vida à luz da razão, pois sabia que assim poderia acabar destruindo o meu mais belo sonho. Isso, porém, não impediu que num dia de setembro eu tornasse a entrar na biblioteca pública. Que desejo, amigo? Quero ver uns jornais antigos. E as datas? De 1912 a 1920. Comecei a folhear os jornais com uma inquieta esperança. No número de julho de 1912, encontrei a notícia do casamento de Adriana.
número de maio de 1917, dei com a participação do nascimento da filha do casal. Recebera em batismo o nome da mãe. E ao abrir o volume correspondente a 1919, na primeira página do primeiro jornal de janeiro, vi um convite de enterro. Lá estava, entre duas tarjas negras, sob uma cruz, o nome da minha Adriana. Li o endereço da casa mortuária, que nada significava para mim, uma vez que ela não estava mais lá. Fechei o volume numa confusão de sentimentos. Fiz um sinal amistoso para Confúcio. Saí da biblioteca e entrei num táxi. Pedi. Cemitério da Luz. Eu imaginava para Adriana uma sepultura simples, uma lápide cercada de relva, e sobre a lápide, sentado numa pedra, o anjo triste. No entanto, a imaginação burguesa do marido havia lhe dado um mausoléu pretensioso, de mármore esverdeado, com um pórtico grego e uma inscrição latina na base do frontão. Encostei o rosto no vidro da porta do jazigo. E depois que meus olhos se habituaram à penumbra do interior, pude divisar em cima de um aparador de mármore um grande retrato de Adriana. Senti um arrepio. Quando eu andava pelas ruas naquela inesquecível tarde de abril, Adriana já estava morta e sepultada. No entanto, não. O melhor era guardar as doces lembranças como um tesouro e não procurar saber a razão de nada. Alguma conhecida sua? É alguém que conheci há muito tempo. Pergunto porque esse é o túmulo de minha mãe. Não tive a menor surpresa. Antes dela pronunciar aquelas palavras, eu já as havia pressentido. A moça parecia-se com a mãe. Não era uma parecência de irmã gêmea, uma semelhança de traços, mas sim uma identidade de clima, de aura, de... Não sei porque estou sempre tentando definir o indefinível. De uma coisa, porém, estou certo. Os olhos eram os mesmos. No desenho e na cor. Só diferiam na expressão. Nos da Adriana morta havia paz. Nos da Adriana viva, algo que me inquietava. Mas como podia ter conhecido a minha mãe? Ela morreu há quase 22 anos. Nesse tempo, o senhor devia ser uma criança. Confesso que menti. Quando disse que era uma conhecida minha. O que aconteceu mesmo foi que eu ia passando, aí olhei para dentro do jazigo e... Está bem, não precisa se explicar. Olhar também não é nenhum pecado. Quer entrar? Não. Ela entrou no mausoléu. Depôs as flores sobre o retrato, ajoelhou-se ao pé do altar e ficou a orar. Uma voz dizia-me: Foge. Foge enquanto é tempo. No entanto, eu permanecia onde estava, como que enfeitiçado. Adriana ergueu-se, saiu do jazigo, fechou a porta e voltou-se para mim.
Ah, o senhor ainda está aí. Posso levá-lo à cidade no meu carro. Vamos. Disse esse vamos com uma autoridade que não admitia contestação. Saímos a caminhar lado a lado pela Alameda de Ciprestes. Eu ficava olhando para as nossas sombras, sobre o chão de mosaicos, sem saber ao certo o que pensar de tudo aquilo. Entrei. Sentei-me ao lado de Adriano. E depois que o carro arrancou, fiquei a examinar obliquamente o perfil da inesperada companheira. E qual o seu nome? Onde mora? O que é que o senhor faz? Eu sou músico. Músico, hein? Interessante. Eu gosto de música. Toco um pouco de piano, o senhor sabe. Tem uma discoteca fabulosa. Afinal, o que é que o senhor pensa de Stravinsky e Bela Bartok? Gosta? Prefiro os primitivos italianos. Mas o senhor não acha que os clássicos não satisfazem mais a nossa sensibilidade super excitada de habitantes do caos? Sou um tanto conservador. Logo se vê pelas suas roupas. A sua risada aumentou o meu embaraço e a minha sensação de solitude. No entanto, confesso que agora não desejava ver-me livre daquela criatura. Fosse como fosse, ela era um prolongamento da outra. E onde o senhor quer ficar? Ah, já sei. Vamos à minha casa. Tomaremos um drink. E eu apresentarei a meu pai, que é um amor de velho. Quero que torne para mim uma de suas composições. Ai, minhas amigas vão ficar loucas de inveja se descobrir um novo gênio musical. Não se iluda. Sou um modesto professor de piano. Quem vai decidir isso sou eu. Apiamos diante de uma dessas casas modernas, brancos sepulcros cúbicos, lisos e frios. Atravessamos um jardim riçado de cactos. Em meio do qual avistei um velho conhecido, o anjo triste. Oh, o senhor está vendo essa coisa aí? Ele não combina em nada com essa casa. Pois eles estavam no jardim da casa, onde papai noivou com mamãe. Ora, o velho, como é um sentimentalão, tratou logo de trazer esse monstrengo pra cá. O interior da casa era claro, arejado, colorido e de uma limpeza polida e impessoal, sem o menor traço de convívio humano. No canto do vasto living onde ficamos havia um piano. Ai, que pena o velho não ter chegado. Ah, mas ele não demora. Abangue-se e toque algo de sua autoria. Obedeci. Comecei a tocar a sonata que compusera para outra Adriana.
papel pautado. Sonata em Ré menor. Para Adriana. Maio de 1912. Perdoe-me. Devo ter ouvido essa melodia há muito tempo e esquecido. Depois ela me voltou à mente e eu pensei que... Bom, essas coisas acontecem. Claro. Claro que acontece. Adriana bateu numa tecla, do modo que me lembrou dolorosamente a outra. Aceita um cigarro? Não fumo, obrigado. Sabe, quando eu te vi lá no cemitério, eu tive a impressão de que eu já te conhecia. Eu só não me lembro de onde. Pode ser. Você acredita em pressentimentos? Sempre. Fique tocando essa sonata enquanto eu vou buscar algo pra gente beber. Comecei a tocar. Esperei que a primeira frase da sonata tivesse o poder de conjurar a presença da minha Adriana. No entanto, o que ela me trazia à mente era a imagem de uma mulher, vestida de verde, com uma abraçada de junquilhos e o vento da primavera revolver-lhe os cabelos. Senti então que agora, mais que nunca, eu corria o risco de perder o meu sonho. Ele sentiu terror, quase pânico do futuro. Ergui-me, apanhei o chapéu e saí daquela casa para sempre.
por terem vindo, saído das suas casas para prestigiar a gente. Esse trabalho é para vocês, para o público. A gente fica muito feliz de tê-los aqui. A gente caminha agora para a última semana de temporada. A gente pede a colaboração de vocês que ajudem a divulgar. É muito importante para a gente lotar essa sala, para que a gente consiga fomentar umas próximas temporadas. E segunda e terça de carnaval a gente está aqui às 8 horas. Por favor, curtam a nossa página no Facebook, Sonata, e se quiserem compartilhar alguma foto, bota a hashtag lá Sonata, que a gente fica muito grato. Muito obrigado, gente. Boa noite. Obrigada.